Hello, guys! One tip more. Uma dica a mais para vocês. Hoje nós vamos falar sobre abbreviation, que são as abreviações da língua inglesa. Então, muitas vezes a gente lê alguma coisa e não sabe o que está ali por causa das abreviações. Por exemplo, going to, nós falamos gonna. Então, se você ver gonna, é a mesma coisa que going to, da forma mais formal, padrão da língua inglesa, né? Gotta, got to, né? Got to, que é passado de get, você vai usar gotta, tá? Want to, que eu quero, I want to be a teacher, eu quero ser uma professora, eu falo I wanna be a teacher, eu quero ser uma professora, então eu uso I wanna. Kind of, quer dizer, tipo de, nós falamos kinda. Tá? Então, esse é um modo coloquial de se falar, mas que pode ser usado também normalmente em uma fala. E no Enem já teve questões de abreviações, tá? Questões mesmo de abreviações, igual do celular que a gente usa. KD, VC, né? BLZ, beleza, né? Mas em inglês, tá? Tipo, I love you. Então, eles colocaram um coraçãozinho para representar. Pode cair? Com certeza já caiu. Então, se liga nessa dica e até a próxima dica. See you next tip. Olá, você que vai participar da próxima edição do Enem. Aqui no Sesc, mais uma dica importante. Falamos agora exatamente sobre redação. Olha a tela! Aspectos formais da língua, homônimos, parônimos e expressões afins. O que é isso, professor? Dica importante, muito cuidado na hora de redigir o seu texto para não fazer confusão entre palavras. Palavras que se parecem, palavras que apresentam sons parecidos, grafias parecidas, porém, claro, com significados diferentes. Muito cuidado. Os homônimos e parônimos são vocábulos de sentido diferentes que, por apresentarem semelhanças formais, costumam provocar dúvidas de significado e de grafia. Há dois tipos de homônimos, que são eles, homônimos, os homônimos homógrafos e os homônimos homófonos. Então, muito cuidado, vamos repetir. Há dois tipos de homônimos, homônimos homógrafos e homônimos homófonos. O que é isso, professor? Veja só. Os homógrafos são palavras que têm a mesma grafia, a mesma grafia, podendo a sua pronúncia coincidir ou não, como nos exemplos, manga, a manga da roupa, a manga fruta, a manga do verbo mangar. Olha só, muito cuidado com isso, né? Ou seja, a palavra é a mesma, a escrita é a mesma, o som é o mesmo, porém, claro, um sentido diferente de acordo com a grafia, de acordo com a enunciação. Muito cuidado, certo? Bom, aí lá a palavra seco, do adjetivo, o fruto está seco, ou então a palavra seco do verbo secar, ele seca a roupa sempre dentro de casa, sim? Muito cuidado então com isso. Agora é óbvio que a palavra, apesar da pronúncia e do som diferente, é de acordo com a grafia, de acordo com a contextualização. Olha lá! Os homófonos caracterizam-se por terem pronúncias idênticas e grafia diferente. Olha diferente. Agora é o perigo. Olha só a palavra senso com C, senso com S. Sessão, sessão e sessão. Sessão com dois S começa com C. Sessão que começa com S e C cedilha. Sessão que começa com S e dois S. Ou seja, cuidado com isso. Você quer escrever sessão? A sessão que você quer falar refere-se a quê? Muito cuidado. Por sua vez, os parônimos são palavras que apresentam como muito parecidas na pronúncia e na grafia, mas não chegam a ser idênticas. Por exemplo, deferir e diferir. Cuidado, é tudo diferente. E depois, infligir e infringir. E essas palavras têm causado uma série de conflitos em muitas pessoas. E claro, você não vai perder a passada, certo? No mais, claro, boa sorte!
Olá, tudo bem? Aqui é o professor James, professor de matemática aqui do SESC, tá? Vamos a mais uma dica para você que vai fazer vestibular, fazer o Enem. Vamos lá. O tema de hoje é progressão aritmética. Ou seja, lembrando que a progressão aritmética, né, a definição dela é a diferença entre um termo e o anterior. Então, uma sequência é uma PA quando a diferença entre os termos vizinhos for constante. Por exemplo, o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo, tá bom? Outro momento importante do capítulo é quando você conhece três expressões vizinhas em PA. Por exemplo, você conhece o primeiro, o segundo e o terceiro. Você conhece as expressões. Como você relacionar? Duas vezes o termo do meio é igual à soma dos extremos. Nesse caso, duas vezes o termo segundo é igual ao primeiro mais o terceiro. E outra dica importante do capítulo é quando você conhece somente a quantidade de termos. No caso, 3 termos. Que expressões usar para representar 3 termos? As expressões, sugestão, termo do meio x, o anterior x menos r e o posterior x mais r, ok? Essa foi mais uma dica de matemática. Muito obrigado e até a próxima. E aí, meus amados, belezinha? Tamo junto aqui em mais uma dica do SESC, beleza? Preparados pelo SESC. Então, dando continuidade às nossas dicas, vamos olhar agora o movimento de translação, tá ok? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E a grande dica é vocês perceberem que é um movimento elíptico, diferente de rotação, porque nós vimos que rotação é circular, 360 graus. Aqui é elíptico. Então, pelo fato dele ser elíptico, olha que bonito, existe um momento em que a Terra, durante o ano, existe um momento em que a Terra está próxima do Sol, tá? E nós chamamos de periélio, perto do Sol, ok? Distância mínima entre a Terra e o Sol. E claro, lógico, na outra ponta, a distância máxima, afélio, ou como se diz lá no Maranhão, mas está longe, tá? Então, afélio, afastado do Sol, beleza? Tem alguns que dizem que o Tocantins está sempre aqui. Brincadeira, é lógico, tá? Mas a localização do Tocantins, próxima à linha do Equador, nos dá essa alta sensação térmica, essas altas temperaturas, ok? Eu quero deixar bem claro que o movimento de translação aproximadamente dura 365 dias e 6 horas. Claro, essas 6 horas faz referência a quê? Ao ano bissexto. Continuem com a gente nas redes sociais. Um abraço! Olá você, mais uma dica aqui do SESC em relação à próxima edição do Enem. Nesse momento, claro, na tela você terá literatura. Preste atenção no que temos a dizer. A linguagem literária. Por que a preocupação em passar a você esta dica? O texto literário é muito presente nas edições. Eu tenho sido muito presente nas edições do Enem. E hoje a nossa dica é exatamente para que você leve muito a sério a linguagem literária como, na verdade, uma base para a construção das questões que amparam a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Olha o que disse a Cecília Meirelles: a vida só é possível reinventada. Esse verso de Cecília Meirelles é um dos mais felizes que a poeta carioca já criou para referir-se, talvez, ao poder transformador da arte e da literatura. Por isso, claro, o Enem sabe muito bem disso e explora muito bem os vários textos das escolas literárias como forma de fundamentar as questões e buscar, claro, a interpretação textual. Olha o que diz mais. É por meio da palavra que nós reinventamos a vida. Reinventamos-la.
para viver com sensibilidade, para evitar que a preciosa existência se banalize. Ou seja, a literatura, na verdade, se encarrega de olhar. O literato, o autor, ele busca, na verdade, a sensação de expressar o que a existência é a partir da linguagem literária. E olhe só mais. O mundo visto sem o olhar renovador da arte soa-nos insuportável, monótono. A arte, especialmente aquela que se expressa por meio da palavra, devolve-nos a estesia, a estética, a sensação, a vida que a rotina havia convertido em anestesia, a ausência de sensação, insensibilidade. A literatura, na verdade, é a corrente da sensibilização. É preciso dizer que, ao transformar o leitor para outra esfera da vida, a verdadeira literatura não o aliena, mas o deixa mais sensível, mais humano e mais vivo. Então, claro, interprete bem e boa sorte! Olá pessoal, como estão vocês? Aqui o professor Ramírez, de SESC, professor de espanhol, com mais uma dica de espanhol. Existe a chamada eufonia de las conjunciones. ¿Tá? ¿En qué consiste esa eufonía? Veamos aquí. Ahora aquí, la conjunción y es copulativa y sirve de unión entre palabras o frases. Ese I é o E do português. Por exemplo, tenho Brasil e Espanha são países amigos. Aí eu estou juntando Brasil com Espanha através da conjunção I. Agora, quando é que eu não uso I? Se cambia I por E quando a palavra que vem depois começa com I ou HI. Por exemplo, espanhol e inglês. Eu não posso dizer espanhol e inglês, porque aí seria II, não é? Então, para evitar esse II, quando vem a primeira letra é I, eu uso E, espanhol e inglês. Eu tenho padre e hijo. ¿Ah? Eu não posso dizer padre e hijo, não é? Então, quando a primeira letra da palavra é I ou HI, se usa E em vez de I. Agora aqui tem uma exceção, tá? Bom, essa aí. Observe aqui, se aplica esta regra, não se aplica esta regra quando a palavra inicial com um dictongo que começa com H ou com Y. Por exemplo, água e hielo. Observe que aí tem o dictongo IE. Esse IE já muda a pronúncia, em vez de ficar só o I, tem o hielo, tu e eu. Então, quando começa com dictongo ou com Y, não se usa essa regra, tá bem? Então, lembre-se, quando a palavra começa com I ou HI, se usa E e não Y, ok? Na próxima teremos outra chamada da eufonia das conjunções. Hasta luego e guardem isso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Clóvis, professor de Física aqui do cursinho pré-vestibular do SESC, e hoje a gente vem com mais uma dica sobre óptica geométrica. Mas para a gente analisar essa dica, primeiro, olha essa figura. Essa figura, ela é de quais cores? Ela é colorida ou ela é branca? Tá certo? Para analisar isso aqui, primeiro a gente tem que entender que a luz branca não é uma coisa única, mas sim a mistura de todas as cores do arco-íris. Para a gente entender melhor a situação, basta um experimento simples. Se você pega um prisma de vidro, por exemplo, joga a luz branca, você vai ver as cores do arco-íris traspassando o prisma. As cores na sequência do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, anil e violeta, tá certo? No famoso Vlavav, que é a ordem das cores do arco-íris, tá certo? Esse experimento é chamado de decomposição da luz branca e ajuda a gente a entender como que a gente enxerga as cores dos corpos. E isso é por reflexão, tá certo? Um corpo que é azul, que a gente enxerga azul, é porque ele recebe a luz branca, que tem todas as cores juntas, absorve as outras cores, só reflete o azul. O corpo que é branco recebe branco e reflete todas as cores, branco. E o corpo que é negro, ele recebe a luz branca, absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Por isso que a gente o vê
negro, preto, tá certo? Então a cor de um corpo é dada pela luz que ele reflete. Um corpo que é vermelho, ele só vai ser vermelho na condição de iluminado por luz branca ou luz vermelha somente, tá certo? Então, imagina esse exemplo aqui com a gente. A bandeira do Brasil, se ela for iluminada com luz branca, ela é do jeito que a gente conhece, verde, amarelo, azul e branco. Mas se você jogar a luz amarela, ela se apresenta assim pra gente, preta e amarela. Por quê? Onde é verde vai ficar preto, onde é amarelo vai ficar amarelo, onde é branco vai ficar amarelo e onde é azul vai ficar preto, porque é absorvida a luz amarela nessas cores que não são amarelo e nem branco, ok? Muito obrigado, até a próxima dica, um abraço, tchau! Fala, galera do SESC, turma do Enem! Como é que vai com vocês? Tudo bem? Professor Paulo na área, fazendo mais uma dica da matéria de história. Hoje a gente vai falar de História do Brasil, Nova República. Cara, um dos períodos mais contemporâneos da história do Brasil. Então, assim que a gente tem o fim da ditadura militar, beleza? 64, 85, a gente tem o início da Nova República com a ascensão política de José Sarney. Na verdade, quem foi eleito foi Tancredo Neves, mas acabou não assumindo. E aí tem toda uma repercussão em teorias de conspiração sobre o que teria acontecido com Tancredo Neves. Tudo bem, mas não vou ficar aqui entrando nesse mérito. Então, o governo de Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Itamar mesmo, ele era mineirinho, ok? Fernando Henrique Cardoso, que propõe a reeleição pela primeira vez na história do Brasil, em 1998. Então, ele tem um segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma, impeachment, golpe, impeachment, tanto faz. E aí, o recente governo Michel Temer, o governo Bolsonaro. Então, esse período é um período onde você vai ver muita desenvoltura populista, né? Depois da ditadura militar, a gente tem um populismo muito forte ainda dentro do Estado brasileiro, principalmente na época de Luiz Inácio, mas também, tá certo? Na época de José Sarney, já foi trazendo um pouco das medidas, tá certo? Todas para desenvolver a economia brasileira, e os planos econômicos, né, cara? Então, o que é mais aí clássico desse período de Sarney é o plano cruzado, o plano Brescia, plano verão, né, tentando atenuar a grave crise econômica deixada pelos militares durante o processo de ditadura. Ok? Massa! Governo Collor, abertura econômica, choque com a Fiesp, impeachment. Governo Itamar, certo? Uma volta às tradições, a reintrodução do FUSCA na economia brasileira. Foi um governo despretensioso, cara, e acabou sendo um bom governo na história do Brasil. O governo Fernando Henrique, finalzinho do governo Itamar, ele era o ministro da Economia, estabeleceu o Plano Real, uma das maiores revoluções econômicas da história do Brasil. O governo Lula, um dos maiores governos do ponto de vista econômico da nossa história. Beleza? Uma revolução econômica começou ali, Lula, Fome Zero, tá certo? Lula, né? E todos os seus programas sociais alavancaram a economia do Brasil. O governo Dilma segue o governo Lula, tá certo? Mas necessariamente no segundo governo entra em crise, sofre um impeachment, sofre um golpe e abre ali a volta do neoliberalismo ao poder no Brasil. Ficou claro? Fica a dica, isso é muito presente no Enem, não deixe de ler, é o assunto mais contemporâneo da história do Brasil. Valeu, um abraço para o professor Paulo do SESC. Olá pessoal, mais uma dica importante aqui direto do SESC para você que vai participar da próxima edição do Enem. Hoje vamos com dicas importantíssimas. Olhe só na tela. Aqui, claro, a linguagem da música. Queremos chamar a atenção, você que vai fazer a prova, sempre aparecem nas edições do Enem aparecem algumas músicas
Então é muito importante analisar essa modalidade de texto, uma vez que há, de certa forma, uma necessidade de saber interpretar o que os cantores passam, o que os autores das músicas passam através da melodia, através do canto, através da emoção. Então olha o que está na tela. A música se caracteriza por ser a arte de combinar som com silêncio. Se ela consiste em combinar sons, todos os ruídos que nos cercam são capazes de integrar uma canção. Talvez por isso a música integre a nossa vida. Ou seja, então é muito importante saber sobre a questão da importância da música, e isso, na verdade, tem aparecido muito nas edições do Enem. Por isso é interessante saber não só cantar, não só conhecer a música, mas interpretar. E, na verdade, observe que tem aí, bem rapidinho, o som está inserido na vida humana, pois ele advém da natureza do sopro dos ventos, do balançar das águas, dos trovões, da fala dos animais. Isso nos leva a afirmar que a música é uma linguagem universal. E por ser uma linguagem universal é que o Enem sempre tem, na verdade, fragmentos ou se não, músicas inteiras para formatar algumas questões. Daí então a importância de saber classificar, a importância de saber interpretar as músicas. Façam isso e boa sorte! Fala galera, beleza? Professor Werk na área com vocês aqui para mais dicas. Dicas que podem ser aplicadas no Enem, podem ser aplicadas no vestibular. Dicas de genética. Tudo que você precisa saber sobre biologia você vai encontrar aqui no SESC. Pessoal, vem trabalhar com a gente, tá? Tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos aqui. Pessoal, olha só. No episódio anterior nós falamos sobre conceitos em genéticas. Agora vamos falar sobre genealogia, beleza? Vamos para a tela. Professor Werk, professor de biologia, tá aí um quadro geral em relação às figuras que vão representar, que são representativas dentro dos cruzamentos aplicados à genética, beleza? São chamadas de genealogias ou heredogramas. Esse quadro, tá, mostra para vocês as principais características, né, que você pode encontrar, os principais caracteres que você pode encontrar dentro dos problemas aplicados à genética, beleza? Mas como é que isso funciona na prática? Olha só aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês. Esse heredograma aqui, ele é básico, tá? E mostra como, né, eles são aplicados ali nos nossos problemas. No heredograma acima, o menino 2-1 tem uma doença determinada pela homozigose quanto ao alelo mutante de um gene localizado num autossomo. A probabilidade do irmão 2-2, clinicamente normal, possua esse alelo mutante é de beleza, cara. Que exercício fantástico. Vai a aplicação de heredogramas e aplicação também da probabilidade. Vem aqui no quadro comigo para a gente resolver isso aqui rapidão, pessoal. Olha só tanto que é interessante. Olha aqui, indivíduo recessivo, tá? Veio de pais normais, ele é azim. Esses indivíduos aqui vão ser heterozigóticos. Isso é básico, tá? Ele quer saber a probabilidade desse indivíduo aqui apresentar o gene azim, o gene recessivo. Nós sabemos que desse cruzamento aqui pode resultar em indivíduos azão-azão, azão-azim, azão-azim e indivíduos azim-azim. A situação é a seguinte, esse cara aqui é normal, ele vai poder de alguma forma ser o indivíduo azim-azim? Ele não pode aparecer como indivíduo azim-azim, então a probabilidade só vai poder ser aplicada em cima disso aqui. A probabilidade desse gene mutante aparecer, então, no seu descendente vai ser de 2 para 3, ou seja, de 2/3. Genética, probabilidade sendo resolvida aqui por vocês. Valeu, pessoal! Tamo junto! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alejandro, professor de Química do SESC, com mais uma dica de Química para vocês. Na prova do Enem,
você não tem a tabela periódica para consultar. Então, muitas vezes você precisa saber a eletronegatividade dos ametais na sequência, na ordem, não é? Lembre-se que os ametais são aqueles que ficam do lado direito na parte superior, não é? Junto com os gases nobres, tá? Mas, para você saber a sequência da eletronegatividade, é só você lembrar dessa frase aqui. Preste atenção aqui. Vamos aqui no quadro. Olha aqui. Nós temos: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Olha aqui que bonito aqui, pessoal. Fui, temos o flúor. Ontem, oxigênio. No, nitrogênio. Clube, carbono. Briguei, bromo. Iodo, o enxofre. Aqui temos o carbono novamente, não é? Certo? Aqui temos o fósforo e o hidrogênio. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aí você tem a sequência da eletronegatividade dos ametais. Começando pelo flúor, que é o mais eletronegativo. Depois vem o oxigênio e o nitrogênio, que são os que mais aparecem. Ok? Gravem essa frase aí e você não vai ter problema na provinha. Ok? Tudo bem com vocês?